Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Vida Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre os heróis da fé, uma nova série de vídeos que eu vou começar aqui no canal. E hoje nós vamos estar falando sobre Noé. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Gostaria de pedir a você que, porventura, possa estar entrando no canal pela primeira vez, para que você assinasse o canal, né? Também pudesse estar deixando ali as notificações ativadas, né? Através do sininho, para que você pudesse estar sendo avisado pelo próprio YouTube quando nós lançarmos novos vídeos, né? Que costumamos fazer regularmente. E finalmente, se você gostar do material do vídeo que você assistir, que você deixasse aí o seu like para poder fortalecer o canal, né, para que nós pudéssemos aí alcançar o maior número de pessoas através desta mensagem. E eu agradeço, que Deus possa estar abençoando sua vida. Obrigado. Quem foi Noé? Noé era filho de Lameque, da descendência de Sete. Sete, para que você possa se lembrar, né, foi aquele filho que veio após, né, Caim e Abel, depois da morte efetivamente de Abel, né. Sete foi aquele que veio, né, vamos dizer assim, da linhagem masculina para substituí-lo. Óbvio que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, conforme relatado na própria genealogia, em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4:26 diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Numa linhagem de sucessões, ele seria o 10º, né? Depois de Adão, ou o 9º, depois aí de Sete, né? Outro ponto interessante a respeito de Noé é que quando ele nasceu, por ocasião do seu nascimento, foi dada uma profecia, no sentido de que ele seria aquele através do qual a terra haveria de ter um descanso, a humanidade deveria ter um descanso. Inclusive o nome Noé significa descanso ou vida longa. Com relação ao contexto social, onde relatado lá em Gênesis capítulo 6, onde se começa a falar a respeito de Noé, você pode perceber que aparentemente, né, parece ter havido aí um conflito entre duas linhagens, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, né, uma mistura delas na verdade, né, os filhos de Deus, ali retratados como os filhos da linhagem de Sete, né, se misturaram com as filhas de Caim, né, da linhagem de Caim. Essa é uma versão. A outra versão é de que seriam anjos, realmente, que tiveram tido relações, etc e tal. Eu, inclusive, vou deixar aqui o link do vídeo, né, onde eu comento sobre esse assunto, se afinal de contas eram anjos ou homens nessa passagem de Gênesis capítulo 6, caso você queira dar uma olhadinha, para que você possa também ficar mais informado a respeito desse assunto. Mas o fato é que lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, olha só a síntese, né? O resumo desse capítulo dizendo o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Conforme a tradução que eu estou lendo, ao meio da revista atualizada, é isso que está escrito. Então, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, por conta disso, né, e dá para entender, né, que somente Noé achou graça porque ele era um que andava com Deus, né? Noé andava com o Senhor, porque ele era daquela linhagem que invocava o nome do Senhor, mas dá a entender que a maioria não invocava. Era uma sociedade, melhor dizendo, totalmente corrompida, né, pelo pecado, pensamentos continuamente maus, e Deus então resolve aplicar juízo sobre a humanidade, na verdade sobre toda a terra, né? E ao aplicar juízo, o Senhor resolve usar de graça e misericórdia para com Noé e a sua descendência, né? Como vemos ali no verso 11, né? Para corroborar aquilo que eu estou falando, veja, ele diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, né? No verso 13, vemos que, então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra, né? Então, o fato é que de toda aquela geração, somente Noé andava com Deus, e por isso ele é declarado como justo e íntegro, porque ele andava com Deus.
Não ele era justo e por isso andava, não, ele era declarado justo porque andava com Deus. Então, Noé recebe a missão de estar construindo uma arca. Então o Senhor revela para ele o que iria fazer e ele fala que iria construir uma arca, onde Deus inclusive revela as dimensões dessa arca, né? No verso 15 é descrito, né? A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Ela deveria ter uma abertura na parte superior, né? Além da porta, né? Pela qual ela deveria ter compartimentos, né? Ela deveria ter pavimentos na arca, então haveriam 3 pavimentos, né? Um embaixo, um segundo e um terceiro. Então o Senhor explica direitinho aquilo que Noé deveria fazer, né? Com relação à construção da arca, que a arca deveria ser revestida de betume por dentro e por fora, né? Para que ela pudesse sobreviver à quantidade de água que iria acontecer, né? Para a gente ter uma noção do quanto representa, né, esses 300 côvados, nós temos aí algumas imagens, né, de uma réplica da arca que foi feita lá nos Estados Unidos, inclusive tem até um parque temático, se não me falha a memória, lá em Kentucky. Eu vou colocar a imagem aí na tela para você dar uma olhada, para você ver o tamanho, né, da arca que foi construída, né? É uma réplica, né, baseada nas medidas originais passadas aí no livro de Gênesis. Seria algo em torno de 155 metros de comprimento, 30 metros de largura, 15 metros de altura. Então, Deus aí estabelece uma aliança, né, com Noé. Depois, mais para frente aqui, nós vamos estar falando sobre o que é aliança. Onde ele diz, versos 18 e 19, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Então aí um ponto interessante que a gente pode ver é que Deus se preocupou em preservar não apenas o gênero humano, mas também preservar a biodiversidade. Animais, né? Inclusive ele descreve os répteis, as aves e os animais, né, selváticos, de gato também. Ele deveria preservar cada um deles. Então o Senhor se preocupou. Veja aqui no verso 20 que diz, vou colocar aí na tela para você poder ver. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Então nós podemos ver aí Deus preservando a biodiversidade. Olha que legal, bem que a gente podia fazer a mesma coisa. E o ponto interessante que vale ressaltar no verso 22, que diz que Noé fez consoante, né, a tudo que Deus lhe ordenara, ou conforme, ou obedecendo ao Senhor como lhe foi ordenado. Então, vamos falar do dilúvio. O que aconteceu com Noé nessa altura? No ano 600 da vida de Noé, que é usado como referencial aqui, no verso 6 do capítulo 7, né, nós vemos então que aos 17 dias desse mês, aí dá alguns detalhes, depois de colocarem todos os animais dentro da arca, o próprio Deus a fecha, né? E aí vem o dilúvio. Há uma chuva, né, intensa por 40 dias consecutivos, e além desses 40 dias de chuva, é falado aqui que se abrem, né, o abismo, né, as comportas do céu, é essa a expressão utilizada, e também todas as fontes do grande abismo, né? Então dá a entender que provavelmente naquela região deveria haver algum lugar de onde vertia água, né? E aquele lugar foi aberto e a água subiu, né? Os níveis das águas subiram juntamente com as chuvas. Então você tinha 2 fontes aí para encher. E depois desses 40 dias, né, a água subiu até cobrir as montanhas, conforme relatado aqui no capítulo 7. E nós vemos aí, depois desse período, um período de 150 dias. Né? 150 dias eles ficaram dentro da arca. Então veja que Noé não apenas deveria ele, os animais, mas também ele deveria levar alimentos, né, para estar dando para os animais, para estar sustentando a cada um deles. Né? Então, depois desses 150 dias em que a água baixou, ainda houve um período de 40 dias posteriores a isso, onde, né, efetivamente, com as águas descendo, eles pararam, né, na montanha de Ararat, né, onde eles ficaram encalhados, vamos assim dizer. Né? Depois de 7 dias ele solta um corvo,
depois o corvo não retorna, depois de mais 7 ele solta uma pomba, a pomba volta, traz um ramo, então já havia relva, já havia vegetação disponível. Daí, a partir daí, os animais foram soltos, a família de Noé saiu da arca e Noé faz um altar e oferece sacrifícios ao Senhor. Né? Ele faz sacrifícios. Da mesma forma que Abel lá atrás oferece sacrifícios, Noé novamente faz isso, dando a entender, deixando claro para nós que era esse tipo de sacrifício que o Senhor aceitava. Né? E aí nós vamos falar agora rapidamente sobre a questão da aliança que Deus estabelece com Noé. Né? Aqui nós vamos ter mais alguns detalhes, porque Deus não estabelece uma nova aliança com Noé, mas ele vai ratificar, vai confirmar ou vai ampliar, né, aquilo que ele havia feito de aliança com o próprio Adão e Eva, o primeiro casal. Né? Então nós temos aí algumas coisas que eu quero colocar para vocês, 4 pontos que eu acho que são importantes. Né? Primeiro, o relato do dilúvio como uma nova criação, pois nós vemos que tudo, né, desaparece, há um caos, né, porque a água cobre tudo, toda a vida, né, terrestre, vamos dizer assim, desaparece. Né? E nós vemos então essa questão, depois que as águas abaixam, surge novamente a relva verde, os animais podem sair, novamente a vida surge, né? Novamente é criado. Noé, segundo ponto, ele também é apresentado como um novo Adão. Né? Ele recebe da parte do Senhor uma ordem, né? Para que eles sejam fecundos. Gênesis 9, versículo 1, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, aquilo que foi falado para Adão e Eva agora é falado novamente para Noé, né? Só que agora há uma diferença, né? Quando Adão e Eva estavam na terra, a terra, eles ainda não haviam pecado. Agora eles estão no mundo decaído, no mundo afetado pelo pecado. Então, agora o Senhor coloca mais algumas coisas, né? Os animais, então, né? O terceiro ponto, são dados como alimento. Até então, né? Até a geração pré-diluviana, ou seja, até Noé, né, as pessoas não se alimentavam de carne, né, não comiam os outros animais, né, não se alimentavam de outros, não eram carnívoros, por assim dizer. Né? Mas a partir dali o Senhor fala que eles deveriam se alimentar, da mesma maneira que no início, né, lá no Éden, né, o Senhor permitia que eles comessem de todas aquelas frutas que lá haviam, à exceção de uma. Né? Então nós vemos aí paralelos, né, entre aquela aliança de Adão e Eva, na verdade a aliança do Senhor com Adão e Eva e a aliança do Senhor com Noé. Né? Nós vemos também um aspecto muito importante e diferente aqui, onde ele vai dizer o seguinte: vocês podem comer da carne dos animais, mas não podem comer do seu sangue, não devem comer do seu sangue. Então havia uma preocupação do Senhor em que a carne fosse sem sangue, o sangue fosse tirado, porque o sangue representava vida, novamente apontando, né, para alguma coisa que poderia e iria acontecer no futuro a respeito do sangue ser derramado, né, como remissão de pecado. Né? E aí, verso 5 do capítulo 9 diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Verso 6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Né? E aí enfatiza novamente: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Então há uma ordem do Senhor para que a terra novamente seja povoada, seja cheia. Né? E aqui nós temos a preservação da vida. Tanto evitar, você pode comer a carne dos animais, mas não pode comer o ser humano. Então, para evitar o canibalismo. Outra coisa que estava implícita aqui, mas muito clara, é que, você não deveria cometer homicídio, não deveria matar outro homem. Né? Então, há essa preocupação do Senhor em preservação da vida. Ok? E a humanidade, então, para a gente finalizar a história de Noé, a humanidade ela foi preservada. E isso tem que ficar claro, porque talvez surja essa dúvida na cabeça da gente. Poxa, mas por que isso aconteceu? Veja, o Senhor, sendo o Criador de tudo, ele teria pleno direito, se quisesse, de falar: não, o juízo que a terra merece e todos os seus habitantes é de serem exterminados. Né? Era isso que o Senhor ia fazer, mas o Senhor usou de graça e misericórdia, ou seja, ele partiu dele
preservar, inclusive a sua criação, né? Não somente os homens, através de Noé e sua família, né? Mas também os animais, né? Então você vê que a aliança de Deus feita com Noé, ela vai proporcionar para nós um cenário firme, né? Onde Deus, então, ele vai poder desenvolver o seu plano de resgatar um mundo que está decaído. Essa então foi a história de Noé. Espero que você tenha gostado, foi muito resumido, mas para mostrar, né, um aspecto importante de que Noé, ele foi fiel ao Senhor, e depois a gente vai ler que Noé vai plantar uma vinha, ele vai se embriagar, etc e tal, para que você não pense primeiro, Noé era melhor, ele era justo, ele era um homem que conquistou esse direito. Não. Deus usou de misericórdia com ele porque ele, Noé, andava com Deus, né? Então Deus usa de misericórdia porque era propósito de Deus preservar ou fazer um restart, um reinício, um reboot, né? Na terra através de Noé e sua descendência. Deus sabia, né, que mesmo eles, mesmo andando com Deus, ainda haveria, né, pessoas que pecariam, que se afastariam de Deus, etc e tal, como nós vamos ver mais para frente, quando vermos ainda outros heróis. Mas o fato é que Deus então preserva, né, a vida de Noé por sua graça. E se a gente traçar um paralelo, trazendo para a nossa vida, nós podemos pelo menos pegar duas, talvez três lições aí importantes. Primeira delas, né, se nós pensarmos em Noé, né, seria aí um novo Adão, a aliança de Deus, a preocupação de Deus com a humanidade, né? Então Deus sempre usa de misericórdia para conosco. Deus usa de misericórdia para conosco e até hoje, né, o Senhor estende a sua misericórdia e a sua graça sobre nós. Hoje, se nós podemos desfrutar da presença dele, da salvação, entre outras coisas, na vida com Deus, é por causa da graça dele, é porque ele, Deus, se moveu em nossa direção. Então, essa é uma primeira lição que a gente pode tirar. Outro aspecto importante, pensando em arca, né, como lugar onde você pode encontrar a salvação, né, a gente poderia fazer um paralelo entre a arca e Cristo, né, que somente quem estava dentro da arca é quem foi salvo. Então, somente aqueles que entrarem ou aqueles que estiverem em Cristo é que serão salvos. E é um paralelo muito importante, né, que a gente pode aí tirar de aplicação para a nossa vida. Então, que você possa guardar, né, pelo menos essas duas lições, essas duas aplicações práticas aí a respeito da vida de Noé. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.